Hello guys and welcome to one more video here on my English channel on YouTube. My name is Alisson and today I'm here to teach you how you can tell the time in English. Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que vocês estejam muito bem e hoje nós vamos aqui falar sobre como você pode dizer as horas em inglês. Então já a princípio já preciso que você tenha assistido ao vídeo dos números em inglês, que você tenha feito as anotações, tenha estudado bem, né? Pelo menos os números do 0 até o 59 já está bom, mas para que você consiga usar bem as horas em inglês, eu sugiro que você estude bem os números primeiro, tá bom? Afinal é aquele processo, né, de toda vez que você tem que ficar pensando os números, não seria muito viável se você for dizer as horas. Então se você souber bem os números, você vai conseguir dizer as horas muito bem. Aqui não tem muito segredo, tá? Eu vou explicar para você. Eu já vou começar o vídeo explicando o porquê que eu vou falar dessas formas para que você vá entendendo melhor ao longo do vídeo. Então, como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ver a maneira mais usual do dia a dia, mas também a maneira mais formalzinha de dizer as horas. Tá? Então você vai ver que temos duas maneiras diferentes para dizer a hora em inglês, a qual você vai optar por usar no seu dia a dia, você que escolhe, mas assim, antes que você se pergunte por que eu tenho que aprender as duas formas. Porque mesmo que você não vá usar, você vai ouvir alguém falando. Então é sempre bom estar prevenido e sabendo o que as pessoas estão falando para você, beleza? Então vamos começar lá. Nós vamos pegar o relógio primeiro e nós vamos dividir ele em duas partes, tá? Então a primeira metade para cá, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pensar na palavrinha after, que significa depois, ou nós vamos pensar na palavrinha past, que significa algo que passou, né? Passado. Por que isso? Em inglês, ao dizer as horas, a gente vai usar muito essa estrutura, dizer que os minutos passaram de tal hora. Tá? Por exemplo, se é 1h05, a gente vai dizer que 5 minutos se passaram das 5. Então é bem importante você já ficar com esse tipo de palavra que a gente vai usar bastante, bem decoradinho. Tá? A segunda parte do relógio, então, nós vamos usar a palavrinha to, que significa para. Ou seja, da mesma forma que nós fazemos em português, por exemplo, 1h50 a gente diz que é 10 para as 2. Né? Em inglês a gente pode fazer da mesma maneira. Então essas duas palavrinhas são chaves aqui para esse primeiro momento. After, past, né, para usar nesse lado, e to para usar do outro lado. Outras palavras que vão ser bem importantes também para a gente usar serão a quarter, né, que a gente vai colocar como se equivalesse a 1/4 do relógio. Então a gente vai dividir o relógio em 4 partes. Cada parte, né, tem 15 minutos, então essas partezinhas a gente vai chamar de quarter. A quarter. A gente usa então 1/4. Tá? Tanto no 15 quanto no 45 a gente vai usar a quarter. Beleza? Para representar um meio, ali a metade do relógio, a gente usa a palavrinha half. Half. Cuidado para não falar half, hein? Half. Que significa metade. Então a gente vai usar a half para dizer que é uma metade do relógio. Para dizer hora cheia, a gente já tem uma expressão muito útil para essa, que é o'clock, que é a expressãozinha on the clock, né, que significa hora cheia. Ou a gente também pode usar sharp, que também significa para hora cheia, tá? Ou o'clock ou sharp. Essas são as palavras iniciais que a gente vai precisar saber. Como é que a gente vai aplicar então elas, né, para poder realmente, de fato, dizer as horas? Para a gente iniciar, vamos fazer o exemplo como se a gente estivesse falando que é 1h10. Então, para a gente falar 1h10, a gente pode fazer. Do primeiro momento, a gente pode falar igual a gente falaria em português. It's 1:10. It's 1:10. É 1h10. É 1h10. Mas sem a necessidade de colocar o and. Você vê que é bem tranquilo de falar as horas em inglês. Essa é uma maneira do cotidiano. Mas é claro que existe essa outra maneira. Então, o que eu disse que é da gente pensar o seguinte. A gente dizer que 10 minutos se passaram da 1 hora. Então a gente vai pegar e dizer it's 10, que representa os minutos, então it's 10, dos 10 minutinhos, it's 10 past 1, 10 minutos passado da 1 hora. Ou it's 10 after 1, 10 minutos depois das 1 hora. Outra forma que a gente pode dizer também é 2h15. Vamos usar esses exemplos aí, né? 1, 2, 3, para ir seguindo as horas. Então para a gente fazer o 2h15, a gente pode fazer igual a gente diria em português, it's 2:15. It's 2:15, é 2h15. Ou a gente poderia fazer essa mesma lógica que passou 15 minutos e a gente viu que para pensar em 15 minutos a gente divide o relógio em 4 partes de 15 minutos, na verdade, que se forma a quarter. Então a gente poderia falar it's a quarter past 2. It's a quarter past 2. É 1/4 passado das 2 horas. Ou seja,
15 minutos equivale a 1/4 passado das 2 horas. Ou it's a quarter after 2. É 1/4 de hora passado das 2 horas. Então, as duas formas você vai escutar, né? Qual você usar, você vai escolher. Né? Numa maneira mais do dia a dia, a gente fala igual a nossa forma. Então agora vamos representar a hora pela metade, né? Então como a gente diria 13h30, em inglês a gente falaria it's 3:30. It's 3:30. É 3h30, da mesma forma que nós faríamos. Ou a gente pode também pensar numa metade do relógio que passou das 3 horas da tarde. It's a 3:30. It's a 3:30. Ou seja, metade do relógio passou das 3 horas. E agora fazendo a utilização, então, das horas do outro lado do relógio, pensando que faltam tantos minutos para a próxima hora, então a gente vai sempre ter que ter essa noção que a gente está falando da próxima hora. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as pessoas se confundem na maneira de falar isso daí, colocando a hora anterior em vez da hora que está indo. Bem por ter memorizado a primeira parte bem, mas a segunda parte nem tanto. Então vamos ver como ficaria 4:40. Para eu dizer 4:40, eu posso dizer da nossa maneira, it's 4:40, it's 4:40, é 4:40, ou eu posso pegar e ver que quando a gente está no 4:40, está faltando 20 minutinhos para as 5. Então como é que eu vou pensar isso? Vou pegar essa palavrinha 20 e vou colocar para as 5. O para a gente usa to, neste caso não usa for. Se você colocar for na sua provinha aí, se o professor pediu para você estudar, é por isso que você está aqui, não faça isso, tá? Ou mesmo se você estiver falando, coloca to. Então você vai pensar, it's 20 to 5. Por quê? Falta 20 minutinhos para as 5. E tem muita gente que coloca it's 20 to 4, porque a gente está falando 4:40. Então sempre é a próxima hora. A mesma coisa se faltasse 10 minutinhos para 5, então é 4:50. Mas a gente já pensa na próxima, it's 10 to 5. É 10 minutinhos para as 5. Uma coisa bem importante de você saber aqui é que as pessoas vão te perguntar as horas com a seguinte pergunta: What time is it? What time is it? Então, se você faz um curso de inglês ou você conversa com alguém em inglês para praticar, já vai perguntando what time is it? É uma boa maneira de praticar os números e de manter a conversação também, né? Então, para dizer expressões como, o tempo já passou, nossa, coisas nesse sentido, então você pode acabar pedindo a hora ou até mesmo para o seu teacher, né? Que aí também você vai praticando bastante seu listening ou para os seus colegas de sala, beleza? Então, what time is it? Que horas são? Aí, para responder esse tipo de pergunta, para dizer por exemplo, it's noon. É meio-dia. It's noon. É meio-dia. A gente utiliza, então, esse it's. Mas, quando a gente vai falar um horário que a gente não está respondendo essa pergunta, que horas são? A gente vai falar, por exemplo, a reunião será, vamos ver, a reunião será às 4:45. Quando a gente tem a preposição as em inglês, a gente coloca a palavrinha at. Então você vai ver, eu vou usar it's para responder a hora quando eu estiver respondendo essa pergunta, que horas são, e quando eu estiver colocando o horário que algum evento começa, qualquer tipo de atividade começa, eu uso at, que significa as. Então é bem facinho de lembrar. Então nesse exemplo que eu acabei de pensar seria the meeting will be at, e aí eu vou fazer aquela jogadinha. Se é 4:45, eu vou pensar a quarter, que é 15 minutinhos faltando para as 5. Então it's a quarter to 5. The meeting will be at a quarter to 5. A reunião será às 4:45, porque falta um quarto do relógio para as 5 horas da tarde. Então, o que acontece? Em inglês é muito importante que você saiba disso, até quando você for falar a hora, o relógio vai até 12. Então, o que acontece? Quando chega 13, 14 horas, 15 horas, em inglês não tem isso. E eu já vi muitos dos meus alunos acabando por falar isso. It's 13 hours. É 13 horas. Primeiro que a palavra hours, depois de hora, você não precisa usar. Afinal, na verdade, você nem pode usar para dizer horas, né? A gente usa só para duração. Eu só vou dizer que a sua aula tem 2 horas, aí você diz 2 hours. Mas no caso de estar respondendo as horas, você nunca coloca it's 2 hours. Você coloca it's 2 o'clock ou it's 2 sharp, como eu tinha falado antes, 2 em ponto, né? Ou só coloca it's 2. Como o relógio dos falantes de inglês não vai até 24, vai só até 12, a gente tem umas letrinhas aí para auxiliar a gente a saber se estamos falando do período da manhã ou se estamos falando do período da tarde. Como é que a gente faz isso? A gente tem a letrinha AM, esse parzinho, e PM. AM significa anti-meridian, né? Que é antes do meridiano. Olha, palavra chique. E nós temos o PM, que é post-meridian. Vamos fazer uma associaçãozinha aqui para você lembrar? Antes do meio-dia, AM. PM, pós-meio-dia. Aí você vai lembrar então. AM,
p.m., beleza? Então, se você quer falar que será 9 da manhã, vamos ao horário das 9 horas, que fica bem legal. O que acontece? Se você quer falar que o evento será às 9 horas, e você quer deixar claro que é ou 9 horas da manhã ou 9 horas da noite, em português eu diria é 9 horas, é porque é de manhã. Mas se eu falar é às 21 horas, o pessoal já vai saber que é à noite. Então, em inglês eu vou dizer it's, né? Eu vou dizer é 9 a.m., é 9 da manhã. Ou it's 9 p.m., é 9 da noite. Né? Bem como eu posso usar in the morning ou in the evening, nesse caso também, sem problema. Tá? Se você quiser especificar qual é o horário. Eu quero que você dê uma revisada no que a gente conversou aqui, aprenda bem essas palavras, e eu vou fazer a pergunta para você. What time is it now? Que horas são agora, nesse exato momento que você está assistindo ao vídeo? E aí eu quero que você coloque as respostas aqui no comentário, que eu vou checar se você está fazendo bem certinho, de duas maneiras. Então, como a gente viu, tem duas maneiras, né, basicamente, para a gente falar as horas. Então, eu quero que você pense em duas maneiras de dizer o mesmo horário. Ah, como assim? Se, por exemplo, agora for 1h50 da tarde, eu quero que você pense em dizer it's 1:50, it's 1:50, e se quiser colocar o PM, pode colocar it's 1:50 p.m., é 1h50 da tarde, ou pensar naquele outro caso, que falta 10 minutinhos para as duas. Então, você vai colocar it's 10 to 2, é 10 minutinhos faltando para as duas. Tá? Eu quero que você pense nessas duas frases, é uma ótima maneira de você praticar. Que tal você marcar, né, mais amigos para assistir a esse vídeo, pedir para eles também escreverem ou postar em um grupo para ajudar a galera, que assim todo mundo sai praticando, tá? E assim, se você tiver qualquer dúvida, você manda aqui para mim, que eu vou estar olhando a sua dúvida, eu vou estar respondendo aos comentários. Eu quero ver bastante participação de vocês, tá? Para que a gente também tenha bastante assunto aqui para a gente abordar e continuar praticando, é claro. E também, se você tiver novas ideias ou se tiver sugestões de coisas que você quer ver aqui, lembrando que esse canal é feito para te ajudar a melhorar o seu inglês, então se você quiser melhorar, deixa aqui suas ideias e suas sugestões, ok? And if you liked this video, please give this video a big thumbs up, it helps me a lot. And don't forget to share this video with your friends, okay? And don't forget to subscribe to my English channel here as well. And then I'll see you next video. Bye!